Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast da Última Linha. Para você que está chegando agora no nosso canal, esse é um podcast que fala puramente de empreendedorismo. Estou aqui com o Vladimir. Olá, Vladimir. Tudo bem? Mais Bem, e um dia, você? né? Estamos aqui e hoje com uma presença aqui ilustre aqui, né? Um grande amigo e com certeza vai agregar muito nesse podcast, viu, Eduardo? Você vai se surpreender com as histórias aqui. É isso mesmo, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o Felipe. O Felipe, ele trabalha com formaturas e eu vou deixar ele se apresentar. Bem-vindo, Felipe. Já fala para o pessoal aí de casa um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a sua empresa. Olá, bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, de estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho sobre o que é empreender, né, esse desafio diário que nós temos na vida do nosso país de trazer o empreendedorismo. Bom, eu sou Felipe Alves, eu sou empresário do ramo de formaturas desde os meus 18 anos e sou hoje também mentor de empresas de formaturas, porque eu entendi que empreender é também ajudar as pessoas, é trazer um conhecimento e compartilhar o conhecimento. Então, hoje um dos propósitos que eu trago para minha vida é esse de não reter a informação comigo e sim compartilhar o que for possível para a evolução de todo um setor. O setor de formaturas é um setor muito fechado, um setor que as pessoas ainda acham que se eu compartilhar qualquer tipo de informação, eu vou estar dando informação para o meu concorrente. Isso não é verídico, porque visto aí desde quando eu comecei a mentorar as empresas e compartilhar com elas informações que eram importantes para mim e com certeza iam ajudar com a evolução delas, nós conseguimos aí ótimos resultados, tanto para mim quanto para essas outras empresas. Então, recentemente eu lancei um curso chamado Como Lucrar com Eventos em Escolas Infantis, que também vem ajudando não só empresários de formatura, como qualquer outra pessoa que queira empreender nesse nicho. É uma boa forma de começar através desse curso. Muito obrigado pelo convite e estar aqui hoje com vocês. Para nós é um motivo assim, né? De como eu te falei, né? Conheci o Felipe, né? Eventualmente, né? Conheci numa academia, a gente treinando juntos. E foi assim, uma conexão muito bacana, né? Vi ali um grande empresário, um jovem empresário, mas assim que tem um potencial gigante, né? E foi muito bom. E já estamos até discutindo negócios aí, de repente, né, Eduardo, para Sim. fazer coisas novas. E assim, a gente queria saber mais, né, da RA Formaturas, né? Como que foi que todo esse projeto começou? Você que foi o idealizador desse projeto? Como que conta um pouquinho da sua história para nós? Tá, hoje a RA tem 27 anos de estrada, né? Não fui eu idealizador, até porque eu tenho 33, então eu tinha 5 aninhos lá quando começou todo o projeto. Foram através dos meus pais que começaram esse projeto. O meu pai, ele veio já de empresas de formaturas, né? Trabalhou em São Paulo desde os 16 anos, conseguiu um emprego numa empresa que trabalhava com formaturas, foi subindo até conseguir o cargo de fotógrafo. E desde lá ele se apaixonou pela fotografia. E um dos propósitos, né, a missão que nós temos é transformar os sonhos através da realização, independente da classe social, do desejo da pessoa. É, e a RA surgiu através da possibilidade de trazer isso para dentro de casa. Né? Então, no 89, meus pais se casaram e ele não queria, a empresa que ele trabalhava já não existia mais, então ele queria ficar mais próximo da minha mãe, constituir a família dele e tudo mais. Então, eu trouxe para nossa região ali do ABC a empresa de formatura. No começo não foi fácil, né? Porque todo começo de negócio ele é bem dificultoso. Porque você é um empresário novo, uma empresa nova, um serviço novo, e as pessoas confiam naquilo que já está no mercado. É um grande desafio que a gente tem no, eu acho que acredito que no empreendedorismo como um todo, Sim. não só no ramo de formatura ou de eventos. Tudo que é novo gera uma desconfiança. E então veio a minha mãe que trouxe essa quebrar esse gelo junto com a parte comercial aí e começou a galgar o mercado de formaturas. Então, eu costumo falar que nós temos alguns grandes marcos dentro da empresa. Em 97 ela foi criada, em 2000 nós conseguimos conquistar algumas escolas grandes, né, tanto Mauá, Ribeirão, que é a região que nós atendemos até hoje. E só que em 2000
2008, por aí, nós tivemos 2006 a 2008, nós tivemos um salto em conseguir conquistar mercados que até então eram dominados por outras empresas fortes. Essas empresas começaram a perder Sim. força. Tivemos algo que nos ajudou muito, que foi uma prova de efetivos de direção. Então, diretores iam se tornar efetivos em algumas escolas e, com isso, muitos cargos foram trocados. Isso trouxe a possibilidade, né, uma oportunidade, na verdade, de conseguirmos conquistar alguns mercados que eram monopolizados pelas empresas. E com isso a gente foi ganhando notoriedade, foi ganhando mercado, ganhando mercado. Em 2010, nós tivemos um outro marco, que é quando eu e a minha irmã a gente entra para dentro da sociedade. Então eu largo a faculdade e vou para dentro da sociedade de formatura. E em 2012 a gente consegue absorver um projeto junto com a Prefeitura Municipal de Mauá, onde a gente conseguiu ali fazer um projeto bem legal. Abrangemos para outras prefeituras, entendemos que aquilo era plausível para outros nichos, né? Não só para em Mauá. E daí, em 2017, 2018, nós conseguimos chegar a 7.000 formandos por ano. Isso é um Que número legal, hein? estrondoso, assim, para o ramo de formatura, é uma coisa bem grande. Em 2018, meus pais saem da atividade ali, formatura, né? Estão só nos bastidores ajudando. Então, eu e a minha irmã assumimos efetivamente a empresa num todo, trazendo toda a parte de tecnologia, buscando para não ter esse conflito de gerações. Passamos por uma pandemia onde nós fomos totalmente impactados, né? Os primeiros a parar e os últimos a retornar. Mas depois da pandemia nós vimos que tem uma fala que minha irmã fala que é muito muito verídica. Ela diz assim: depois da pandemia nós fomos como fênix, que literalmente nós nascemos das cinzas, porque nós usamos a pandemia como oportunidades do que aquilo poderia trazer pra gente. Então nós entendemos que hoje eu não preciso trabalhar com uma quantidade para ter uma qualidade. Eu prefiro entregar a qualidade do que a quantidade. É. E nós entendemos também que existem muitas outras propostas e oportunidades de trabalho nos nichos que nós já temos, né, nas escolas infantis, nas escolas de Fundamental 1, que eu posso explorar sem ter que efetivamente fazer uma formatura, né, ou fazer mais escolas de formatura. Então a RA ela é uma empresa que vai para o seu terceira década de existência, né? Já trabalhamos com festa, então precisamos elaborar uma festa bem legal para essa comemoração. Sim. E já nos trouxe muitos resultados positivos, né? Nos trouxe muitos ganhos. Tudo que nós temos veio através, advento do evento de formatura e das fotografias. Ô Felipe, você falou um pouco sobre o pós-pandemia, né? Eu na minha empresa também, acho que todas as empresas sofreram com a pandemia, umas sofreram mais, outras sofreram menos. Eu tenho uma administradora de condomínios, então assim, para fazer boleto, eu não preciso estar presencialmente ali com as pessoas. Eu faço os boletos, mando lá para o condomínio. A única coisa que a gente precisou nesse período foi cerrar as assembleias. Não tinha como a gente fazer assembleia presencial, mas mesmo assim vieram algumas ferramentas, começaram as assembleias virtuais nos condomínios. Sim. Então a gente conseguiu driblar ainda bem a pandemia no meu ramo de atividade, mas eu fico imaginando o seu ramo de atividade, que é formatura. Você falou do pós, que vocês se reinventaram, mas como foi durante a pandemia? Olha, Eduardo, foi algo totalmente desafiador. Porque a princípio todo mundo achava que ia durar 3 meses, né? Graças a Deus nós já havíamos entregado todos os eventos relacionados a 2019, então nós Aham. já tínhamos terminado a temporada. Porque para quem não entende, a formatura ela se estende um pouco depois do encerramento do ano, né? Então a gente começa os eventos ali em novembro, dezembro, e depende da temporada, ela vai até março do outro ano. Graças a Deus, nesse ano nós encerramos. Depois de 15 dias que a gente encerrou, começou a pandemia. Então, assim, foi bem certinho. Durante a pandemia, nós tínhamos dois desafios, que era entender o que ia acontecer, porque nós estávamos proibidos de qualquer tipo de aglomeração, né? Estávamos passando pessoalmente, né? Vou voltar um pouquinho para o lado pessoal, porque isso influencia bastante. Minha irmã estava gestante, a filha dela nasceu no dia 8 de março, a pandemia eclodiu no dia 15 de março. Então, assim, ela tinha uma semana de vida, né? A minha sobrinha, primeira neta, primeiro tudo. Nossa. Então, dos dois lados, tanto do lado da minha irmã, do lado do meu cunhado. Então, foi algo bem assim. E minha esposa recente tinha descobrido que estava grávida. Então, eu tava assim, não podia aglomerar, porque era risco para ela, para o bebê e tudo mais. Então, o desafio era, como que eu vou manter uma empresa? Na época nós tínhamos 14 funcionários. é,
Vou manter sem saber quando eu vou voltar a fazer evento, quando eu vou conseguir planejar. 2019, nós começamos um projeto que era antecipar um pouquinho o processo da formatura, para poder viabilizar isso financeiramente para os nossos formandos. Então eu já tinha algumas escolas que já tinham fechado o projeto com a gente, já tinham escolas que já estavam pagando ali a formatura, já estavam em processo. E daí eu tinha como manter esse cliente ativo até saber quando eu vou poder entregar esse evento para ele. É, não conseguimos captar novos clientes, tentamos fazer de várias formas, né? Reuniões online, mas não era a mesma coisa. Nós, quanto comunidade, não estávamos preparados para a transição repentina do físico para o online. Hoje é muito mais fácil, muito mais Sim, viável, porque já está embutido na cultura das pessoas. Mas naquele momento, não. Todo mundo achava que 90 dias tudo ia voltar ao normal. Sim. Mas daí passou-se 30, passou-se 60, passou-se 90 dias, fizemos algumas ações. Ações de gestão. Chegamos nos colaboradores e fomos bem sinceros com eles. Nós não vamos conseguir manter todo mundo. Tem alguém aqui que gostaria de sair? 3 se voluntariaram para sair. Legal, a gente acordou ali, graças a Deus a questão financeira era algo que estava bem normalizado é, nesse momento, então a gente conseguiu arcar todos os custos, né, rescisões e tudo mais. E mais pra frente, as pessoas entenderam que não era mais o momento delas ali, elas precisavam evoluir. Então, no meio da pandemia, metade dos colaboradores acabaram se desligando da empresa. Alguns por nossa conta e outros por contas deles mesmos. É, Só que eu tinha clientes que estavam ativos. Lembra que eu falei que comecei um projeto em 2019 e que esses clientes já estavam ativos? E daí, como fazer para manter esse cliente? Aí uma colaboradora veio com uma ideia que foi bem viável para a gente. Ela virou e falou assim: por que que a gente não pensa em trazer aqui pro escritório? Nosso escritório ele é bem grande, era a casa que nós morávamos antes. Então ele tem 4 andares, né? São muitas salas, porque somos em 4. Eram 4 quartos, né? Meu pai, minha mãe, o meu, do meu e dos meus 2 irmãos. Então nós temos bastante espaço, dá pra gente variar aqui, né? Não ter aglomeração, a agenda das pessoas. A gente foi mapeando isso e estudando, afinal de contas eu não tinha nada a perder, eu precisava esperar voltar da pandemia para isso. A gente começou a criar essa sessão fotográfica. Nós falamos que era uma sessão fotográfica para que eu pudesse ali ter um contato com o meu cliente, né? Ele saber que a empresa estava em pé, que ia ter o evento dele e não cancelar o contrato comigo. Porque para mim Sim. também era importante ter alunos. Por mais que nessa época eu tinha 10% do número que a gente atende, Nossa, né, atualmente. reduziu demais. Era um número muito baixo, mas era um número que expressava alguma coisa no fim do mês. Então a gente tinha que manter ali essa possibilidade. E com isso a gente gerou esse ensaio fotográfico. Então nós redirecionamos uma sala só para ficar com a família, outra sala tudo aberto, ventilado, a beca era usada ali, já ia direto para lavanderia, né? Todo mundo com luva, com máscara, todo o cuidado muito bem feito, muito bem elaborado. E aí surgiu uma ideia. Ah, eu posso trazer essa família, mas daí quantas pessoas ele pode trazer? Ah, ele pode trazer até 5 por conta da aglomeração. Por mais que eles vivam no mesmo ambiente, né? Coloca em risco o pessoal da empresa. Então não é esse o nosso propósito. Aí surgiu essa sessão fotográfica. E daí uma menina, uma formanda, perguntou pra gente: ah, mas eu tenho um cachorro, eu posso levar meu pet? Aí nós falamos: pode, aqui não tem nenhum problema, não tem nenhuma restrição. Aí ela acabou trazendo o pet dela pra sessão fotográfica. E daí surgiram vários insights. Passou-se a pandemia, né? Conseguimos. Então, o pessoal que se formou em 2020, a gente só conseguiu fazer o evento deles em novembro de 2021. Então, ficamos aí quase 2 anos, né, com essas pessoas. Em 2021 foi quando nós conseguimos efetivamente voltar a atender. Porque as escolas voltaram, mas voltaram com aquela questão de vai um grupo A, um grupo B. Então, isso tudo foi bem dificultoso pra gente. E passou a pandemia, a gente lembrou dessa sessão fotográfica que nós fizemos com esses alunos. Em paralelo a isso, teve uma escola que os pais queriam muito, era de quinto ano, os pais queriam muito uma recordação da formatura, né? Não da formatura, da conclusão, porque eles iam sair da escola, eles estavam na escola desde o primeiro ano. Então, nós fizemos também um circuito de fotos dentro da escola, na quadra, local totalmente aberto, sabe? Horários agendados, já
bem definidos para não ter aglomeração. A única aglomeração ia ser a foto de grupo, que ia ser no horário super marcado, para não ter, os pais não podiam participar para não ter aglomeração. Então, assim, foi algo bem dificultoso e bem desafiador. Com certeza. Mas também trouxeram oportunidades. Quando a gente fala renascer das cinzas, é justamente isso. Foi como nós soubemos usar essas oportunidades. Porque logo que passou isso, nós começamos a desenvolver um evento chamado Family Day, que hoje ele ocorre, né, em alguns finais de semana. E é um evento super interessante, porque agora eu posso aglomerar as pessoas, então eu pego uma infraestrutura de um espaço bem legal, monto vários cenários e a gente faz um circuito com calma, com as famílias ali, não deixando tudo pro dia da formatura. Isso nos surgiu a oportunidade Legal. do quê? Da venda antecipada. Quando eu falo de venda antecipada, eu estou falando de antecipar todos os meus rendimentos, os meus custos, mas também antecipo o meu lucro ali, o meu recebimento com relação a esse produto que geralmente era vendido só após o evento. Eu fiz essa pergunta justamente porque muitas das pessoas que acompanham aí nossas redes sociais são empreendedores. E as pessoas pensam assim, Isso. quem tá empreendendo sozinho, né, Vlad? A gente conversa com alguns empreendedores aí, que a gente dá mentoria para empreendedores, e eles pensam assim, não, quem é sozinho tem dificuldades, quem é grande não tem. Na cabeça das pessoas fala, quem é a empresa mais estruturada, que nem você tinha 14 funcionários. E passar por uma pandemia com 14 funcionários numa área de formatura, por isso que eu fiz até essa pergunta, até para dar incentivo para quem tá assistindo a gente, que a dificuldade não é só pro pequeno. Às vezes o grande tem dificuldades maiores até do que o pequeno, né? Quando você tem um negócio que outras pessoas dependem de você, você tem que pensar que tem famílias por trás dessas pessoas. E é uma responsabilidade muito maior. Eu posso chegar a um lugar sozinho, mas com pessoas eu chego muito mais longe e muito mais rápido, né? Mas basta saber se você vai realmente saber entregar isso ou se você vai estar ali preso a todo momento na sua gestão. Então, isso também é muito importante para as pessoas terem esse grau de pensamento, né? E você vê, né, que a pandemia, né, e não só a pandemia, mas assim, a crise, eu costumo falar que a palavra crise, se você tirar o S dela, o que que fica? CRI. Cri. Então você vê que na pandemia, todas as pessoas, não só na pandemia, mas no mundo do empreendedorismo, quem cria é a pessoa que está sempre querendo, poxa, isso aqui tá bom? O que que eu posso melhorar isso daqui? Sabe, melhorar uma ideia, que foi o que você fez. Sim. Sabe, você criou, e você conseguiu, e hoje, com certeza, a empresa ela está muito mais estruturada, muito melhor do que antes da pandemia. Então, você vê que a pandemia ela ajudou as pessoas a se reestruturar, né? É aquele velho ditado, né? Enquanto uns choram, né? Que até o teu pai falou isso daí, é verdade, né? Enquanto uns choram, outros estão vendendo lenço. Então, o que que você quer fazer? Você quer Sim. chorar ou quer vender o lenço? Então, é isso, é criar. Então, eu tenho essa palavra como meta, assim, para mim, né? Nos meus negócios, né? Em tudo que eu vou fazer, sempre estar criando. O que que eu posso melhorar? O que que eu posso fazer de novo, né? E assim, e agora tocando nesse assunto, né? Que a história de você, assim, é uma história inspiradora, né? E fala para nós, assim, uma frase, algo que define a tua empresa, que define a tua família, que define os seus pais, que foram, assim, o marco inicial de tudo que vocês estão vivendo hoje, né? Bom, uma frase que define muito a gente é: eu preciso ter os sonhos e correr atrás do que eu quero, né? Ter isso Uau. muito bem definido, porque tudo é possível se você quiser e se você for atrás, buscar com garra aquilo que você quer. Porque desde o começo foi o que os meus pais fizeram. Então eles se privaram de feriados, de viagens, de férias para começar um negócio. Hoje a gente se priva muito menos do que eles passaram lá atrás, até mesmo depois de um certo tempo, né, eles começaram a ter esse retorno, mas as pessoas elas se perdem muito no começo. O começo ele é totalmente doloroso, principalmente quando você começa do zero. E isso nos dias de hoje eu vejo como uma falha muito grande das pessoas no geral. Elas querem um resultado muito rápido, uma coisa muito repentina. E não é isso que vai acontecer. A gente tem que ter perseverança e paciência para conseguir conquistar o que a gente almeja. E resgatando uma fala sua do início, você falou que quando seus pais começaram lá, era uma empresa pequena, porque todo mundo começa pequeno Pequeno, geralmente, né? sim. E tinha algumas empresas que já dominavam o mercado, que eram empresas grandes. E agora se passaram 27 anos e hoje vocês já são uma dessas empresas grandes. Sim, nós temos até.
Eu não costumo falar concorrentes, porque eu não gosto dessa palavra, né? Eu Sim. acho que são pessoas que compartilham do mesmo modo de pensamento e fazem o mesmo tipo de serviço. E eu não gosto de ver as outras empresas como concorrentes. Eu gosto de ver o que elas oferecem para ver se está dentro do meu escopo ali, né? Trazer alguma coisa que seja parecido ou adaptada para isso. É, mas as empresas chegam nas escolas que nós atendemos, por quê? Nós entendemos que trabalhar com formatura é eu trabalhar com sonhos. E se eu trabalho com sonhos, eu tenho que ter isso muito bem estruturado e entregue. A partir do momento que eu entrego isso muito bem, eu torno isso recorrente. Porque no ano seguinte eu vou ter um, um irmão que vai se formar, um primo que vai se formar. Estou falando de comunidades. Comunidades, elas são recorrentes, Sim. né? E daí eu fiz a formatura do nono, daqui 3 anos esse aluno tá no terceiro. Então, se eu fiz uma entrega mal feita, ele não vai me querer no terceiro ano. Mas se eu fiz uma boa entrega, com certeza ele vai lembrar disso e vai querer que nós estejamos lá. Então, hoje, meus concorrentes viram e falam isso. Eles falam, mas todo lugar que eu vou é RA Formatura, já tem RA, RA, RA. E sim, nós temos hoje. Graças a Deus, nossa agenda ela fecha muito rápido. Então, as escolas desse ano de 2024, desculpa, de 2025 já estão nos procurando para poder fechar a agenda. E quando chegar ali em março, abril do ano que vem, nós já não temos mais data para poder atender as escolas. E eu estou falando de uma estrutura aí de poder fazer 3 eventos simultâneos por dia, né? Então isso é bem positivo e hoje nós estamos nesse patamar de ser a empresa grande que, Parabéns. que todas as outras, as iniciantes, acabam achando ruim de estarmos, né, nas escolas. Legal. Ô, Felipe, agora uma dúvida, né? Formaturas, isso só acontece de final de semana ou agora tá assim todos os dias? Segunda, terça, quarta, quinta? Tudo vai Como que funciona? depender do como você entrega. Eu costumo não. No nosso código de cultura da empresa, nós temos uma frase que é entregue além do extraordinário. Então, Sim, todos os nossos colaboradores, sejam eles internos, freelancers, eles têm essa cultura de querer, de ter que entregar além do extraordinário. Então, quando eu entrego além do extraordinário, eu tenho um serviço que é muito bem feito, muito bem executado. Consequentemente, eu tenho uma procura muito grande. Quando eu tenho uma procura muito grande, eu não consigo fazer formatura só de fim de semana, porque senão eu fico o ano inteiro fazendo formatura. sim. E as escolas não querem isso. Então, hoje, quando você pega a minha agenda de dezembro desse ano, né? Eu falo dezembro, mas esse ano vai começar. Depende, se eu fechar o projeto que eu fui ontem, eu começo dia 23 de novembro. Senão, o primeiro evento está marcado para o dia 29 de novembro. É uma sexta-feira e ele vai até o dia 20 de dezembro, só pulando os domingos. Então, eu tenho formatura de segunda a sábado, Todos os 2 a 3 dias. formaturas por dia, né? No mesmo horário, eu falo ali, então o horário noturno é o mais disputado. Então, quando você pega a semana, esse ano, por exemplo, do dia 10 ao dia 14, que é a última semana de aula de 90% das escolas, é uma semana disputadíssima. Então, todos os dias dessa semana à noite eu tenho 3 eventos acontecendo em simultâneo, em lugares diferentes, com escolas diferentes e tudo isso. Então, o baile de formatura, tendenciosamente, ele acontece às sextas e aos sábados, mas isso a gente joga pro primeiro semestre de 2025. Agora, a colação de grau, qualquer dia da Todos os semana, dias. todos os dias. E quando precisa, a gente faz de domingo também, mas a gente preza pelo descanso da equipe, né? Então, um dia de descanso. E seu cliente hoje inicial é a escola. Porque primeiro você tem que vender para a escola para depois vender para os pais. É isso como que funciona assim esse Na trâmite? verdade, eu tenho 3 clientes. Eu Aham. tenho a escola, os pais e os alunos, né? Quando eu falo de ensino fundamental 2, nono ano e o terceiro ano, eu tenho que pensar no aluno como um dos clientes, porque eles são fatores de decisões muito pesados ali para o meu negócio. Então, por isso que hoje, na nossa rede social, a gente fala muito com o aluno, né, para ele poder entender o que é a formatura, como que é a formatura com a RA, quais são as experiências que eles têm. Nós trazemos muito a questão da experiência do cliente para dentro do nosso negócio. Então, isso é interessante porque recentemente a gente está criando um evento chamado RA Experience. O RA Experience ele vai ser uma ativação que nós vamos levar nas principais escolas que nós temos, escolas que já têm uma meta batida, para fazer uma experiência de como vai ser o dia da formatura lá dentro da escola deles. Então vai ter
uma liquim com beca, vai ter um DJ tocando pra eles, vai ter um ponto pra eles poderem tirar foto bem legal, bem produzido. Os nossos clientes, eles já vão ganhar um brindezinho. Então tem tudo isso que tá envolvido aí nessa experiência deles, que cai justamente nisso. Então quando eu falo de Family Day, eu falo de uma experiência. Quando eu falo de RH Experience, é uma experiência. Colação de grau é uma experiência. Tudo isso voltado pra quem? Pro meu público aluno, pro meu cliente aluno. Aí o meu cliente pai. Eu falo bastante sobre a importância de ser uma empresa sólida no mercado. Para estar 27 anos, ontem eu ouvi essa fala de uma mãe da comissão. Ela falou: Olha, vocês fizeram a minha formatura do terceiro ano, não sei em quantos anos atrás, e hoje vocês estarem aqui, né, trazendo essa proposta para a escola da minha filha, para mim já me traz uma segurança, porque passar por uma pandemia, passar por esse tempo e ainda ser sólido no mercado, você pergunta em várias escolas, são vocês que fazem, isso nos traz uma segurança de entender que realmente é uma empresa de qualidade, é uma empresa confiável, que não vai ter nenhum problema aí de gestão nesse meio tempo e sumir do nada. E quando eu trago para os pais, eu trago muita questão além dessa segurança, nós somos associados da ABFORM, que é a Associação Brasileira de Empresas de Formatura. A ABFORM, ela tem como principal conceito ali justamente trazer essa segurança para o cliente final, que é a cada 6 meses a gente tem que mandar uma série de papéis ali comprovando a solidificação da empresa no mercado, né? Quais são os nossos entregáveis, quais são os nossos rendimentos financeiros, para que isso case, né? E não tenha aí mais um caso. Eu costumo brincar nas reuniões, eu falo, eu não quero que a formatura de vocês seja mais um caso do Fantástico, que apareça lá a empresa que sumiu. Então, por isso a gente tem a ABFORM, que ajuda a empresa a controlar tudo isso, né? E traz uma segurança para o nosso cliente. Agora, quando eu vou para o meu cliente escola, aí já é um pouco mais fácil, porque eu trabalho muito sobre indicação. Então, as escolas que eu atendo hoje são a maioria por indicação. Tem escolas aí que a gente atende desde 2006, ininterruptamente. Então, eu tô aí na terceira geração de clientes dessa escola. Então, hoje, os formandos, o ano passado eu tive nessa escola uma formanda, que a filha estava no 9º ano, e nós fizemos a formatura dela no 9º ano nessa mesma escola, há muitos anos atrás. Então, você fala aí de quase 20 anos trabalhando dentro de uma única escola, né? E assim como tem outras, a maioria das nossas escolas estão conosco desde 2007, 2008, que foi quando deu esse boom de crescimento no mercado, e daí a gente conseguiu fidelizar esses clientes durante toda essa trajetória. Nossa, Que legal, né? show de bola. Você vê, né, que quando o empresário ele inova, quando ele faz realmente a diferença, né? Porque assim, eu vejo assim, entregar uma experiência, né? Até falam, né? Tem um livro que fala, né? O jeito Disney de encantar, né? Como que eu encanto o meu cliente, né? E você vê, são gerações aí, são praticamente 3 décadas. Sim. Já pensou a mãe? Ela tá vendo, ela tá se vendo quando ela tá formando a filha dela ali, e você fazendo parte da vida dela e fazendo da parte da vida da filha, ela tá se vendo ali naquele Ô, momento. Vlad, tem uma ação que a gente faz que é muito, muito legal nas escolas. A gente sempre deu um quadro para as escolas com uma foto dos formandos que estavam concluindo aquele ano. E é engraçado porque a gente chega e daí os alunos já falam: Ah, a gente vai ter a foto do quadro? Porque tem muitas escolas que fazem questão de expor isso. Então fica uma Isso. galeria. Imagina, eu tô nessa escola há 20 anos. Todos É os uma anos. galeria de fotos ali. E daí, esses dias eu estava em reunião de alinhamento com a equipe de foto. E a responsável falou assim: a menina, eu cheguei lá, a menina veio me puxando pela mão, falou assim: Você me conhece, você me conhece. Me levou até o quadro dela, que eu fiz a formatura dela no 5º ano e agora ela tá no 9º ano se concluindo. Então eles fazem questão, eles passam naquele. O diretor fala, né? Eles passam aqui, eles ficam se procurando, se marcando ali pra poder se ver e começa a ver já os filhos começando a querer. Então é o que a gente instiga aí através dessa parceria junto com as escolas. E foi o que você falou, né? Eternizar aquele momento, né? Porque a foto, ela te volta, você volta a viver aquilo novamente. Então, quando você olha aquilo, você revive tudo aquilo, né? A foto tem esse poder de fazer essa, né? Como é poderoso isso. E você explorar isso, cara, você já deixa a concorrência lá atrás, né? Não, os concorrentes não, os amigos, mas você deixa eles para trás ali, né? Um dos pontos que a gente traz para o comercial muito forte é isso. É uma atividade que a gente faz no ato da venda. A gente pede para a pessoa pegar o celular e voltar na primeira foto.
Então, voltando à primeira foto, ele vai ter lá uma foto geralmente de um lugar que passeou ou de alguma familiar. E daí a gente fala, o que que essa foto lembra pra você? E espera a pessoa responder mesmo. Tô falando aí, mesmo que a pessoa seja algo da 15 dias atrás, ela vai voltar. E daí a gente lembra ela de qual é o poder que tem a fotografia. Qual é o poder que tem ali aquela imagem constituída no celular que seja. E daí a gente linka isso com a venda do material fotográfico para poder eternizar. Então isso tem trazido pra gente bastante resultado positivo. Legal. Eu quero pegar uma outra fala sua do início, que você disse que era um mercado muito fechado quando vocês iniciaram, que tem as outras empresas de formatura, só que é um mercado muito fechado e eu passo isso no meu mercado, porque o mercado de administração de condomínio se enxerga totalmente como concorrente. Eu não tenho, pra você ter uma ideia, eu não tenho contato de nenhuma outra administradora de São Paulo. E aí, em função disso, a gente fez um grupo de administradoras, e aí nesse grupo tem administradoras, eu tô de São Paulo, aí tem uma outra administradora do Rio Grande do Norte, uma do Rio de Janeiro, uma de Curitiba, e ali a gente troca figurinha. E eu acho que seria legal ter isso com as administradoras de São Paulo. Só que é um Sim. mercado muito nichado, eles enxergam como concorrente, não vou entregar o meu segredo ali para um concorrente. Então a gente pegou e fez um grupo a nível Brasil e tem uma administradora de cada estado do Brasil. E aí você veio aí com um exemplo disso, que eu acho que é interessante, que você enxerga, as pessoas enxergavam como concorrente e vocês viram um mercado fechado no início. E agora você está abrindo um curso que, tipo assim, tô entregando ouro pro meu concorrente. Então você veio para quebrar essa matrix, a ideia sua seria, fala um pouquinho desse projeto seu que você tem. E qual que é a ideia desse projeto? Onde é que você quer alcançar? Porque você não estaria abrindo para o seu concorrente as suas estratégias ou não? Foi uma fala, do jeito que você falou, foi exatamente como meu pai me falou. Ah, mas você vai dar as informações pro Vai dar concorrente. ouro pro bandido? Eu falei, pai, não é só sobre isso. A partir do momento que eu tenho um concorrente que é muito mal estruturado, com certeza se eu vou para uma escola e a escola tá tendenciosamente a escolher pelo preço, eu vou perder. Porque meu preço nunca vai ser o mais barato. Meu propósito não é levar o mais barato, meu propósito é levar o melhor. Melhor. Claro, entendendo a necessidade ali, tem que destrinchar muito melhor esse assunto, mas para poder trazer aqui, então quando eu levo esse conhecimento para o meu concorrente, vamos supor, ontem eu tive um projeto que eu iniciei chamado Projeto 360. Eu pego uma empresa de formatura e concretizo com ela 4 pilares, que é de gestão, comercial, financeiro e administrativo. Sem essas 4 bases, a gente não consegue evoluir em nada, eu creio que nenhum negócio, Nenhum. né? Porque não tem como você não ter gestão se você não tiver um financeiro bem estruturado, se você Sim. não tiver uma captação, né, de leads bem estruturada e principalmente se você não tiver uma administração sobre isso. E essa empresa, ela é minha concorrente direta. Ela atende a mesma região que eu atendo, né? Na verdade, eu estou indo para a cidade que ela atende. Mas hoje a gente se conflita em algumas escolas. Mas aí, a questão é, Eduardo, se eu não ajudar essa empresa a ter uma melhor entrega, isso vai me prejudicar. Por quê? O comparativo deles, se for por preço a decisão, vai ser o preço. E você concorda que uma empresa que não tá nem aí para questão de gestão, ela vai começar a falar assim, ela vai chegar ao ponto de falar assim pro formando, eu faço essa formatura de graça em troca das fotografias. É algo muito comum que acontece no meu mercado. Só que a pessoa não elenca que ela tem um custo por mais que seja na escola mesmo o evento, ela vai ter um custo de decoração. Ah, mas a decoração é minha. Mas e se rasgar algum tecido? Você vai ter que repor. Então você tem que ter um caixa para isso. A beca é minha, mas você vai ter que lavar ela. A assessoria, fotógrafo, coordenação de evento, decoração, já falei, canudo, homenagem aos pais. Então assim, eu tô elencando uma coisa que pelo menos dá um custo aí de 100 a 200 reais por formando. Então ele chega lá, 50 formandos, a 100 reais, dá 5 mil reais de prejuízo, Uhum. investimento para poder retornar. Ah, e se a venda do material não é tão boa assim? Aí ficou no prejuízo. Ué. Ah, não consigo chegar cobrando 100 reais. Não tem problema. Cobra uma taxa pequena, começa a embutir uma cultura. Quando nós começamos o projeto lá em 2012, de fazer escolas municipais, nós começamos também um projeto de começar a levar a formatura para o 5º ano.
não era algo corriqueiro. Uma escola ou outra fazia isso, porque precisava muito da ideia do diretor se ele aceitava ou não isso. Só que daí uma escola começou a fazer, a outra porque gosta né, o que fulano faz eu quero fazer também, e daí começou a fazer. Hoje, 70% da nossa carteira é infantil. Quando eu falo infantil, ou é ciclo infantil, né, prézinho, ou é quinto ano. Então, menos da metade que eu atendo é nono e terceiro. Olha como isso impactou. E lá atrás não, Sim. era ao contrário, eu só atendia nono e terceiro. Então, quando eu ajudo o meu concorrente, quando eu trago esse tipo de mentoria, esse tipo de projeto para ele, eu tô me. Ai, desculpa. Quando eu ajudo o meu concorrente, eu tô me ajudando também. Então, eu tô ajudando o meu mercado. Tô profissionalizando o meu mercado. Levando para o seu. Eu morava em condomínio, então eu sei como é que funciona essa dinâmica de administradora, e realmente é algo que é muito visto como um concorrente. Se eu tenho empresas que são abertas a entender, eu não preciso falar tudo, eu não vou falar para ela como eu vou, quais são os Sim. argumentos que eu vou usar ali na hora do fechamento, quais são os pontos de diferente que eu tenho. Ela vai ter que tomar essa conclusão, tirar essa conclusão e chegar a essa decisão. Até porque eu tenho um propósito quanto a reformaturas, eu tenho um propósito quanto mentoria. E eu preciso unir esses propósitos. Essa empresa, ela vai ter que ter o propósito dela. Por que que ela faz o que ela faz? Por que que ela chega no resultado que ela chega? Eu falei pra ela, falei, não adianta você querer colher os meus resultados fazendo o que você faz. Você tem que fazer o Sim. que eu faço para colher os meus resultados. E é sobre isso, é sobre a gente conseguir profissionalizar e trazer mais conhecimento para os empresários, né, os empreendedores no ramo de formatura. Mas eu recentemente participei de uma imersão e eu ajudei muito uma empresa que não tinha nada a ver com o meu nicho, que era uma empresa de. Eles trabalham com manutenção de motor a diesel. Então é um nicho bem mais específico. Totalmente E daí diferente. ela, a dona, né? Porque ela o marido dela que fundou o negócio, mas ela que administra o financeiro. Ela chegou pra mim e falou assim: Felipe, eu preciso ir pra internet, eu preciso fazer rede social. Eu falei, mas seu negócio não é de rede social dela? Não, mas eu preciso. Falei, Regiane, vamos parar pra pensar. O seu cliente, ele vem como? Ah, ele vem porque por indicação. Falei, ótimo. Lembra que o rapaz estava palestrando, falou sobre o negócio do cabeleireiro lá, que ele deu um exemplo do cabeleireiro. Dela lembra. Eu falei, então, ela ali, ela não estava falando de rede social, ela só estava falando por indicação. Mas se eu falei, eu vou levar para o negócio do meu cunhado, que ele também é mecânico, mas ele é mecânico de carro. Você tem uma recorrência, não tem? Daí ela falou, tenho. Ah, você notifica esse cliente que ele tá no prazo de trocar o óleo de novo, de fazer tal manutenção? Ah, não. Falei, mas você tem isso no sistema, não tem? Tenho. Falei, então, e se você tivesse uma pessoa lá que só ficasse responsável disso? Olhar quem é que tá próximo, né? Ah, falta 15 dias pro Vlad precisar trocar o óleo de Óleo. novo do carro dele. Ô, Vlad, já vamos agendar para daqui 15 dias, aqui tá chegando. 15 dias eu não consigo, mas consegui em 20. Pronto, você já fidelizou. E o cara vai ficar muito mais satisfeito. Eu falo por mim, porque eu adoraria que meu mecânico virasse e falasse assim: Ô Felipe, falta tanto dia. Porque quando eu vou ver, já Já passou a passou. data, já passou a quilometragem, eu tô no meio de temporada. Aí não dá pra me parar. Mas eu falei, olha aí como você está fidelizando um cliente, trazendo novos clientes. Por quê? Se você faz isso com um cara, ele vai falar assim, não, vai lá na Regiane, porque você não precisa se preocupar com nada. Ela faz tudo por você. Então eu entendi que eu consigo ajudar várias outras empresas, não só voltado para o nicho de formatura, a ter essas visões, né? E ter essas visões é o que solidifica o nosso mercado quanto empresas ali de formatura. Então, se eu sentar fazer um benchmark com o meu concorrente, né, com a empresa que eu tenho ali concorrência direta, isso vai ser bom para os dois lados e melhor ainda para o nosso cliente final, porque nós estaremos num acordo de fazer uma entrega mais ou menos igual, né? Cada um com seus diferenciais, mas nós temos um mínimo, um ponto de partida. E não deixar o cliente leiloar. Ah, não, vou para essa administradora porque ela me dá tal coisa. Ah, não, vou para aquela porque que eu creio que você passa por isso Sim. também. É uma coisa geral, né, que acaba acontecendo e saber lidar com essa
não deixar o cliente leiloar e sim ter uma base mínima, porque só quem está dentro do negócio sabe quanto é custoso aquelas informações, aqueles conteúdos, aqueles serviços que são prestados, né? Sim, tem o Caio que fazia aqui o podcast com a gente, ele usa uma frase. Antes do Vladimir aqui, era eu e o Caio que fazia o podcast, né? Ele usa uma frase que é vem por preço, vai por preço. Sim, Isso aí é normal. No seu ramo de atividade é mais mesma complicado, coisa. porque, é que nem você falou, mas mesmo assim, mesmo no seu ramo de atividade, não é uma única formatura, né? A pessoa vai se formar ali no pré, depois tem a formatura da quinta série, do nono, e se fideliza a isso, você tem um cliente ali por muitos anos. Sim, No nosso ramo de atividade, mais ainda, porque eu tenho que manter o cliente todo mês ali, né? E se for só preço, o cliente vai vir um serviço ruim, né? E esse propósito que você traz aí de mentorar outras empresas do seu ramo para poder ter um mercado mais forte, um mercado melhor, é um propósito que eu acho incrível, assim. Parabéns. Eu obrigado. acho bem legal esse propósito, né, Vlad? É o que a gente fala sempre, E né? assim, né? Eu e o Eduardo, a gente tem uma empresa de gestão e uma coisa que a nossa primeira conversa é qual é a sua visão? Porque assim, aonde você quer chegar, né? Aonde eu quero estar? Como que você quer estar daqui 5, 10, 15 anos? Quando você faz essa pergunta, tem muitas pessoas que não A sabem. maioria. Elas não têm essa visão, né? Qual que é a missão da tua empresa? Quais são os valores? Porque assim, isso vai fazer total diferença para sua Com empresa, certeza. né? Se você tiver isso bem definido e isso definido, isso, sabe, isso tá ali escrito para você visualizar isso o tempo todo, isso muda, isso faz o jogo virar ao teu favor, né? Então, eu falo, né, que dinheiro todo mundo ganha. Agora, fazer ele multiplicar e de forma assim que ele agregue valor na vida das pessoas, né? Porque hoje as pessoas elas pensam muito assim: ah, eu quero agregar para mim, para mim. Eu ganhando tá tudo bem. Eu estando bem financeiramente, dane-se o resto. A pessoa que pensa assim, ela tá pensando muito pequena, ela tá colocando o dinheiro eu falo que ele é bênção quando ele tá no seu bolso, porque se ele tiver no seu coração, você vê que as pessoas fazem hoje muitas coisas erradas e prejudicam muitas pessoas por conta disso. Então, é muito legal isso daí, né? De você estar abrindo esse leque aí para as pessoas, né? Para os seus concorrentes. Isso faz total diferença e mostra que você já chegou na montanha, no topo da Sim. montanha. Porque quando você chegou ali, o que que você quer? Qual o teu objetivo? Poxa, eu quero trazer pessoas aqui comigo também, né? Então, parabéns, Felipe. Muito legal aí. Sua história é inspiradora. É porque quando eu falo de concorrência, eu não consigo, quanto RH Formaturas, ter braços suficientes para atender todas as escolas. Sim. Quando eu falo da DE de Mauá, é uma diretoria de ensino que tem só nela 110 escolas. Quando eu envolvo mais as prefeituras de Mauá, Ribeirão e Rio Grande, que são as quais essa DE é responsável, estou falando de quase 200 escolas. Eu consigo atender 50 a 60 no máximo por ano. Então, olha aí, se tivéssemos 4 empresas de formatura, as 4 teriam Teria cliente mercado. e fora as escolas particulares. Então, olha aí como é uma coisa muito pequena pensar que eu estou entregando ouro para o meu Sim. cliente, para o meu concorrente. Né? Eu estou, na verdade, fazendo com que a gente trabalhe num dinamismo onde todo mundo é um ganha-ganha. E isso que você está lançando também não tá só para aquela região, né? Qualquer pessoa de qualquer região do Brasil inteiro pode te procurar. Como que as pessoas encontram isso? Quem quiser. Na verdade, eu tenho a mentoria que eu ajudo. Hoje eu tenho mentorados espalhados pelo Brasil inteiro. Então, em outubro eu vou estar em Maceió fazendo um evento. Em Legal. setembro eu vou estar em Minas, lá em Machado. Tem em Pouso Alegre, tenho clientes que já finalizaram no Sul. Todas as regiões eu já atendi alguém. Mas eu tenho também um curso que ele é voltado para as pessoas que querem, né? Na verdade, são 4 nichos que a gente consegue abranger nesse curso, que é um curso de como lucrar com eventos em escolas infantis. Através desse curso, eu ajudo as pessoas a trazer uma outra visão para as escolas infantis, não só pensando em formatura. Então, eu posso atender fotógrafos que queiram esse tipo de ganho. Empresas de eventos e formaturas, claro. Decoradores, vamos supor, criar uma recorrência dentro de uma escola, tudo isso eu ensino lá no curso. E até mesmo a pessoa que quer começar a empreender, né? Vejo muito dificultoso, vejo o empreendedorismo como um monstro de 7 cabeças. Aí nesse curso eu dou várias ferramentas para que a pessoa já consiga ali sair com o básico para poder
entrar dentro de uma escola, oferecer um projeto, entender o público. Porque quando a gente fala de escolas infantis, eu costumo dividir o público em 4 categorias diferentes, até mesmo para mim saber o que eu vou entregar para cada um desses públicos. Então, eu tenho particular com um perfil de particular, eu tenho particular que são perfil de público. Então, são escolas que têm um custo mensal um pouco mais baixo. Então, acabam ali agregando as pessoas que valorizam um pouco mais a educação, mesmo que se apertem no orçamento mensal. Eu tenho o público com perfil de particular, que são pessoas que não dão uma importância tão grande, porque tem boas escolas públicas, então elas acabam sendo disputadas e atendem esse pessoal que tem uma condição de pagar um particular, mas está na pública. E eu tenho público com perfil de público, que daí são as mais periféricas, rurais, são empresas que são mais na massa, né? São empresas, escolas geralmente muito volumosas. Então eu tenho que entender que o mesmo material que vai pro público, com perfil de público, que eu tô atendendo a massa, que eu tô atendendo por volume, não pode ser o mesmo perfil de produto que eu vou levar pro particular, perfil de particular, que são pessoas extremamente mais exigentes, não são pessoas que Diferente. às vezes dão outro tipo de valorização para o seu serviço. Então tudo isso eu explico no curso, né? Dou alguns direcionamentos de produtos que já são possíveis fazer ali, fornecedores, e tudo isso através do meu Instagram, né? Felipe Alves Mentor. Lá eu tenho bastante dica, também dou bastante dica sobre empreendedorismo, sobre formatura, sobre gestão. Eu acredito que todo conhecimento que eu busco é para poder compartilhar com as pessoas, né? Então sou bem aberto, sou bem acessível para as pessoas poderem chegar até mim, conversar, bater um papo. Eu acho que também vai muito. A pessoa ela só consegue se conectar comigo se ela está buscando uma evolução. Porque não adianta você falar assim, eu vou lá contratar o Felipe para poder me mentorar e ajudar em tal projeto porque eu quero fazer isso. Não é fazer por fazer, eu tenho que buscar evolução, porque eu não sou do tipo que eu vou chegar e vou cuspir tudo em você e tó, entrega. Não. É lição de casa, tem que fazer, tem que evoluir para a gente conseguir captar. Hoje, graças a Deus, uma das minhas primeiras mentoradas já está aí com um faturamento triplicado depois que eu ajudei ela a visualizar coisas que, às vezes, nós estamos dentro do negócio, a gente não consegue ver algumas coisas que são óbvias, né? Vocês são Sim. empreendedores disso, vocês sabem muito bem. E vem uma pessoa de fora e ela consegue apontar de forma mais objetiva, ó, você tem que ir aqui. Aqui você acha que realmente você está tendo resultado com isso? Então, dentro da resposta da pessoa, você vai ver qual o direcionamento você vai dar. Eu acho que hoje ter mentorias, participar desses tipos de network é muito mais sobre uma questão política, né? Muitas pessoas falam pra mim: você virou muito político depois que você começou nessas questões. Falei, eu não sou político. Primeiro que eu não gosto de envolver política nos meus trabalhos, né? Eu acho que 3 coisas não se discutem independente do lugar que você está: política, religião e futebol. São coisas que não se discutem. Mas ser político é no lado positivo da coisa, do lado de que eu preciso saber, se eu precisar de uma administradora de condomínio, quem que eu vou contactar? O Eduardo. Se eu precisar. Então, assim, eu tenho uma rede de contatos que vão me ajudar no que eu for preciso, mas mais do que isso, eu busco uma evolução. E através de mentorias, eu sou mentor, mas eu também sou mentorado. Eu busco conhecimento, né? Busco imersões, congressos, tudo. Eu acho que é por essa vertente que as pessoas precisam buscar no empreendedorismo. Eu preciso buscar um conhecimento constante, independente da sua área. Você precisa estar sempre atualizado no que está acontecendo no mercado. Isso é muito interessante. Uma coisa que você falou aí, porque eu contratei uma empresa de marketing recentemente, e aí eu tive que preencher um questionário, eles pedem para poder preencher, e uma das perguntas lá é o que você não quer falar nas suas redes sociais. E o que que eu coloquei lá? Que eu não queria falar de religião, de futebol e de religião, de Política. futebol e de política. Exatamente o que você falou, né? Muito alinhado quanto a isso, porque Sim, essas questões são questões que às vezes você tem algo para passar para a pessoa. E quando você traz alguma coisa, às vezes, de futebol, de religião ou de política, e só pelo fato da pessoa ter uma opinião diferente nesses 3 sentidos, ela acaba não pegando aquela lição que é o que você mais tem para exato. poder trazer ali Cria no. bloqueios, né? Acaba criando bloqueio por causa disso. Gera polêmica, né? Não É. tem jeito. Exatamente. Polêmica. E assim, a vida já te traz inimigos de Eu graça, já. né? Já te traz de graça. Aí Naturalmente, você né? vai lá e incita uma. Então eu acho que é melhor não se discutir isso, né? Cada um tem as suas opiniões, e isso faz parte, né? E tá tudo bem, né? Independente se o cara torce pelo time A, B ou C, ou pro político A, B ou C,
Cara, é opinião pessoal, isso faz parte de cada um, né? E assim, você vê que hoje, todos os negócios que você vai fazer, 80% vem através do quê? Da conexão que você faz com as pessoas. 20% apenas é do seu talento. O Sim. seu talento, o que você sabe fazer, mas 80% é da conexão. Então, eu tô conhecendo você, cara, tô precisando de uma formatura. Meu, esse é o cara, né? Ah, do condomínio. Então, tudo isso faz parte. Eu e o Eduardo, a gente se conectou dessa forma. Através de uma palestra, a gente se conheceu, conectou, deu match. Então, tudo na vida hoje a conexão faz muito parte, faz essa parte, né? Então, Sim. é interessante como a gente achar o negócio, eu tenho que ser o melhor do meu nicho. Às vezes não, às vezes você tem que ser um cara bem relacionado, um cara que realmente tá nesses eventos. O network hoje ele é fundamental. Tem uma pessoa que fala assim: eu não preciso ser o melhor, eu preciso ter o telefone de quem é o melhor. Então é o que você Isso, precisa, né? é, Network é muito sobre isso. Eu preciso saber aonde contactar e quando contactar. É. faz toda a diferença, né? E já fica uma dica para os pequenos empreendedores, né? Se você é pequeno, você tem que estar nesses cafés de negócios, palestras, porque se você ficar só dentro do seu negócio, você não vai crescer, né? Então, isso é muito importante. Isso que o Vlad falou, a gente se conheceu, a gente está junto aqui hoje, estamos com outros negócios paralelos, Sim. e a gente se conheceu num café de negócio, numa palestra, né? Não, vou dar um exemplo para quem é novo. Hoje de manhã eu e o Vlad tomando um café na padaria. Gente falando, ele falando de uma dor dele e tudo. Eu falei, não, mas essa dor eu consigo solucionar com tal coisa, né? A gente já começou a esboçar ali uma, Uma solução, uma né? solução para o negócio dele a partir de um café, né? De uma conversa totalmente descontraída e fora do Isso. contexto. Nada Mas de negócio, a né? partir do momento que você entra pro empreendedorismo, você pensa no seu negócio 24 horas por dia, não tem como, né? Então, basta você pensar se isso vai ser leve ou pesado, de acordo com o que você quer evoluir. O que acontece muito, essa questão do leve e do pesado, talvez você não tenha passado por isso, provavelmente seu Sim. pai, né? Eu comecei o empreendedorismo do zero, assim, provavelmente igual seu pai. Quando você contou um pouquinho aí da história do seu pai, eu me identifiquei bastante. E eu vendi meu carro em função do empreendedorismo. Falei, eu quero começar um negócio aqui, eu não tenho capital para isso, eu vendi meu carro e comecei com a cara e com a coragem. Meu pai falando, meu, você tem faculdade, tem estudo, vai para o mercado de trabalho, porque nossos pais, nossos avós, ele tinham um pouco essa visão que você tinha que seguir uma carreira CLT Isso. ali e se aposentar dentro de uma empresa. E as dores de quem está começando, às vezes, para quem iniciou a empresa, né, falando até do seu pai, ele deve ter passado por isso, é muito complicado quando você está ali vendendo almoço para comprar a janta, né? É um pouco mais pesado, né? Falando de leveza. Hoje eu sei o que é ter uma leveza como Sim. empreendedor, por onde eu cheguei, mas no início ali não é fácil, não. Às vezes eu falo para o empreendedor, puxo a orelha, dou algumas dicas, mas eu sei que não é fácil, na verdade, né? Não, mas nós passamos por uma dificuldade bem grande. A pandemia foi essa, né? Que, tipo, o que nos manteve foi uma solidificação. Até quando eu ler aqui a última linha, literalmente nós estávamos com um saldo muito positivo de trabalho. Quando eu falo saldo positivo, não é que minha conta tava milionária, não é isso. Mas eu tava trabalhando, tendo lucro no que a gente estava entregando, então tava tudo saudável, né? Então isso foi crucial para a gente conseguir passar essa dificuldade bem grande e levar com mais leveza. Por mais que no momento a gente achasse que era algo pesado, hoje eu olho para trás e falo assim, não, foi dentre Acabou todos sendo os leve, né? cenários que eram possíveis, foi leve comparado a todas as possibilidades, né? Mas sim, não se compara às dores que os meus pais passaram lá atrás, né? As dificuldades, tudo. Ele deve ter passado por uma fase um pouco mais pesada, né? E graças a Deus você não precisou passar por isso, né? Acho que quem começa uma empresa pega a parte mais pesada, Sim, né? Se minha isso é filha fato. for manter minha empresa, não sei se é que tá na pretensão dela de manter minha empresa, mas com certeza se ela for fazer isso, se for passar o bastão, ela vai pegar uma parte muito mais leve e não vai Com pegar essa certeza. fase pesada aí. Claro que vai ter alguns percalços no meio do caminho, mas mesmo assim ainda mais leve, né? O Vlad também passou por isso. Você também pegou o bastão também, né, Vlad? Na verdade, quando eu entrei no ramo, né? Minha mãe já era empreendedora nata, né? Tava na veia, e eu fui picado por esse bichinho também. E assim, foi engraçado porque ela foi uma mentora, assim, fantástica, com apenas a quarta série. Então ela não tinha formação nenhuma. E eu falo formação, assim, acadêmica, né?
Então, você vê que era empreendedora mesmo, né? Guerreira. E isso fez total diferença na minha vida, fez eu ter a visão que eu tenho hoje, quem eu sou hoje, né? E, e eu vejo que grandes homens, se você olhar, se você pegar a lâmpada hoje que está iluminando esse cenário aqui, você sabe quantas vezes o Thomas Edison tentou, ele fez várias invenções e tentou a lâmpada. Foram muitos erros, muitos erros. E ele fala que o fracasso é você deixar de tentar novamente, quando você desiste. Então, o empresário é a mesma coisa. Você está hoje com a sua administradora porque você falou, eu não vou desistir. Eu estou onde eu cheguei porque eu também, né? O seu pai. Então, isso são exemplos assim que nos motivam, né? São empreendedores que realmente a gente olha e fala, é inspirador. É algo que a gente tem que falar, é exemplo a ser seguido, né? Porque o fracassado é o cara que desiste. Sim. Ele sempre vai ser um fracassado, né? Pegando um gancho nessa sua fala, Vlad, eu acredito que você aprende das duas formas, no ganho e na perca. Porque o desafio é você pegar o que você fez de errado para não repetir isso novamente. Né? Com certeza, nas tentativas de criar a lâmpada do Thomas Edison, ele entendeu que aquilo que ele fez de errado ele não podia repetir. E foi mudando, mudando, até que ele chegou no ponto de criar, né, essa invenção que mudou aí toda a humanidade depois disso. Então, entender que eu não posso desistir e mais acima de tudo, o que eu fiz de errado que eu preciso melhorar para continuar seguindo. Tanto que o Thomas Edison, ele falava, essa forma aqui eu não errei, não foi um erro. Eu Foi um descobri mais aprendizado. uma forma de não fazer. Exato. Isso. Você pega Elvis Presley, por exemplo. Cara, é um ídolo até hoje. Você sabe quantas músicas emplacou dele? 40. Cara, 40, só 40. Mas foi as 40 que explodiu. Então eu não preciso, é aquilo lá, a qualidade é melhor do que a quantidade. Ele gravou muitas músicas, foram assim, passa de 500, sei lá, muitas. Eu não sei o número ao certo, mas 40 que emplacou. Então, eu preciso ter um negócio, para o empreendedor, eu preciso ter um negócio, que esse negócio, às vezes, uma grande ideia vai emplacar. Então, é isso, é o que você está fazendo, qual é a experiência que a sua empresa traz para a vida dessas pessoas, porque isso vai encantar e isso vai engajar, né? Então, Nós estamos chegando aqui estamos ao final do podcast. Felipe, a gente queria te agradecer novamente por você ter aceitado o convite, ter compartilhado um pouco da sua história aqui com a gente e com os empreendedores lá em casa, que vai ser com certeza enriquecedora. Esse conteúdo vai ser enriquecedor para o pessoal. E eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem final, antes de você divulgar suas redes sociais, para como o pessoal te encontrar mais uma vez. Eu queria saber se você quer deixar uma mensagem final para os empreendedores. Eu quero deixar uma mensagem justamente nesse ponto de desistência, né? Persista nos seus sonhos. Se isso realmente é algo que te motiva a acordar todos os dias, a levantar da cama, independente se está calor, se está frio, se está chovendo, se está sol, persista nisso, porque uma hora a sua recompensa vai chegar. Não olhe no jardim do lado, achando que a grama do vizinho é mais verde, porque uma hora a sua vai crescer e a sua vai florescer também. Tudo tem o seu tempo, dependendo da sua dedicação e do seu conhecimento. Então, busque conhecimento, busque as pessoas certas para se conectar com você, e tudo isso vai acontecer no seu momento certo. muito bom, Felipe. Deixa mais uma vez aí os seus contatos, como que a gente te localiza, tudo. Passa para o pessoal de Eu casa. tô no Instagram através do @Felipe Alves Mentor. Lá tem um grupo que eu ajudo alguns empresários que já estão nessa jornada, né, de começar a trabalhar com escolas infantis. Tem o meu curso Como Lucrar com Eventos dentro de Escolas Infantis. É um curso gravado pela plataforma do Hotmart que as pessoas conseguem fazer no tempo delas, né? Eu entendi isso, que muitas vezes a pessoa falava, mas a live de tal dia eu não consigo entrar. Esse curso ele é gravado, você vai fazer dentro da sua necessidade, fazendo as lições de casa, né? Aplicando a planilha ali. Eu tenho planilha de precificação, planilha de produtos, tudo isso, fornecedores para ajudar você a impulsionar o seu negócio. E acima de tudo, nas minhas redes sociais eu tenho bastante conteúdo, né? Sobre não só formaturas, faço lives com gestão emocional, lives sobre impulsionar o meu negócio, escalar o meu negócio. Então é trazer conteúdos num geral aí pro empreendedorismo também.
Obrigado mais uma vez, Felipe. Obrigado Queria pelo aproveitar convite. também para divulgar as redes sociais da Última Linha. Então, você que não segue ainda no Instagram, @Última Linha Oficial. E para você que quiser me seguir também, @SouEduardoNascimento. E aqui o Vladimir também vai divulgar as redes sociais dele. O meu é @Vladimir com 2 R's. Segue lá, temos bastante conteúdo para gestão financeira, gestão estratégica, que isso faz total diferença no seu negócio. Obrigado, Felipe. Foi um prazer ter você aqui. Enriquecedor esse conteúdo aqui, viu? Muito Eu bom. que agradeço. Um Muito abraço. obrigado. Isso aí.